Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos relacionar alguns comentários aí bem específicos da Isabella Boscov com alguns livros que eu tenho por aqui. Tivemos 3 canais envolvidos na criação dessa tag, então Estante Cósmica, o Check-in Literário e Cobra Letrada. Eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo para vocês irem lá conferir. Essa tag traz 10 perguntinhas, na verdade não são bem perguntas, são 10 falas da Isabella Boscov que ficaram bem famosas aí, e ela é uma crítica de cinema, tipo, ela fala sobre filmes, séries e tudo mais, e aí ela é assim, bem direta nas opiniões. Então hoje a gente vai relacionar alguns livros aí com essas opiniões, e qualquer coisa, a culpa não é minha, foi a Isabella que disse. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aqui e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like também, que me ajuda muito. O like é de graça e você vai ajudar muito mesmo na divulgação do canal para mais pessoas que assistem um conteúdo parecido. Se você tiver alguma opinião parecida ou diferente da minha, deixa aqui nos comentários também pra gente ir conversando sobre esses livros aqui nos comentários. E vamos começar. O primeiro comentário que nós temos aqui é: eu achei tão bobo, achei tão sem graça, achei tão batido, na verdade. E um livro que eu achei meio bobo, batido, assim, bem clichê, mas um clichê que é ótimo pra você ler rapidinho ali e tentar sair de uma ressaca, é Como Sobreviver à Realeza. Aqui a gente tem, tipo, um diário da princesa, só que no caso a protagonista não é a princesa, é a irmã da menina que vai se casar com o príncipe, então é a irmã da futura princesa. E eu não sei o que assim, não me prendeu muito essa história, eu não me aproximei de nenhum personagem, eu gostei muito mais do segundo do que do primeiro. O próximo que nós temos aqui é: há que se tirar o chapéu. Mas que profissional, que competência, que cuidado, mas que critério. Isso aqui, sério, eu simplesmente queria, sei lá, 10 livros dessa autora sobre isso, que é a Step Sister, da Jennifer Donnelly. Esse livro aqui, ele é um reconto da Cinderela, mas assim, foi tão diferente, tão, tipo, tão bem elaborado, cheio de coisinhas aqui e ali, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que eu quase esqueci que eu tava lendo um reconto da Cinderela, que no caso aqui o foco não é a Cinderela, é uma das meias-irmãs. E aí a gente tem 3 bruxas que ficam escrevendo o destino das pessoas com uma tinta mágica. Aí a gente tem um cara que quer roubar o mapa do destino da Isabelle, que é uma das meias-irmãs da Cinderela. E a gente tem uma guerra acontecendo de um cara que se voltou contra o rei e tá reunindo pessoas por aí, atacando todos os vilarejos. E aí, ao mesmo tempo, a gente também tem, ao mesmo tempo desse caos que tá rolando lá fora, tem a Isabelle, que tá tentando ser uma pessoa melhor, mas ela ainda vai muito na onda ali da irmã dela, que juntas, né, transformaram a vida da Cinderela num inferno. E a Cinderela também, que já tá casada lá com o príncipe, nem mora mais com elas. E assim, são muitas coisinhas, tipo, muitos detalhes. Isso aqui ficou incrível. E tem outro livro da autora que se chama Poisoned, e é sobre a Branca de Neve, e eu tô também louca pra ler, porque eu adorei a escrita da autora, e ao mesmo tempo que é uma coisa bem elaborada, cheia de detalhes e tudo mais, é rápido de ler. Então assim, perfeito. Imediatamente eu tenho crise de ansiedade. Não podia ser outro senão Os Sertões. Sério, lembrar de quando eu tava lendo isso aqui me dá crise de ansiedade. Que foi uma tormenta, foi angustiante, parecia que não ia acabar nunca. Ao mesmo tempo que eu tinha um sentimento de que eu tava vencendo na vida quando eu terminei esse livro. E eu não gosto nem de lembrar, sabe? Quando eu começo a lembrar, já começa a me bater uma ressaca literária. Crise de ansiedade total com esse livro aqui. Ficou assim, todo anotado. É uma história que, tipo, eu não pretendo revisitar. Não é uma história ficcional, né? É uma história real. Mas assim,
não pretendo reler em nenhuma edição, não pretendo ter mais nenhuma edição. Queria, inclusive, me desfazer dessa daqui, porque sempre que eu vejo e eu lembro, eu fico nervosa. Mas tá, sim, todo marcado, anotado, cheio de post-it colado, então nem dá pra passar isso aqui pra frente, porque, sei lá, eu não tenho coragem de passar um livro todo marcado pra frente. Eu sabia que eu ia marcar muito esse livro e que não ia dar pra passar pra frente, que eu não ia gostar também. Não que... Assim, eu nem avaliei esse livro, na verdade, né? Porque é uma história real. Não sei como avaliar uma história real. Tipo, não gostei dessa guerra. Refaça. 3 estrelas. Não. Então, assim, marquei com caneta, escrevi a lápis, colei post-it. Então, acaba ficando aqui, mas, assim... Não queria. É inovador e revolucionário? Não. Mas, durante aquela meia hora, cria ali pra você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante. Lore Olympus, primeiro volume aí dessa série Histórias do Olimpo, acho que esse é o nome dessa história. Mas é uma série aí de HQs da autora Rachel Smith, não sei, sobre o Hades e a Perséfone e, claro, os outros deuses do Olimpo. E aqui a gente tem uma coisa, assim, bem jovem, situações, assim, bem jovens e deuses baladeiros e com crushes que não respondem e, enfim, ex-crushes que ficam no pé, esse tipo de coisa. Se tirasse a parte dos deuses gregos, seria qualquer outro livro de YA que lançou nos últimos 20 anos. Então, não é inovador e revolucionário, mas se você senta ali durante um fim de semana, em uma horinha, até menos que isso, você consegue ler ali e se sente mais leve, sabe? Por ter finalizado uma leitura, por ter lido uma coisa assim, levinha, rápida e tudo mais. E vai sair o segundo volume, eu acho que ainda esse ano, pela Suma. Aliás, essa é a primeira HQ da Suma e ficou linda demais, os traços, assim, tá perfeito. E aí, o livro se resume basicamente nisso que tem aqui: amizades, fofocas, mentiras, festas glamourosas e amor proibido. É isso, só que com deuses gregos. O próximo comentário que nós temos aqui é: ia precisar de uma renovada ali, mas uma reforma total para fazer algum sentido no presente, e eu escolhi a trilogia do verão. Eu acho que o problema, na verdade, não tá nem na história. Se eu tivesse lido essa trilogia quando eu era mais nova, provavelmente eu teria gostado muito, teria me identificado muito com alguns personagens, mas não foi o caso. Eu li depois de velha e não tive paciência pra lidar com nenhum personagem. As situações, assim, a forma como eles lidavam com as situações. E claro que não pode julgar 100% assim, porque, né, a gente nunca sabe como a gente agiria no lugar deles, mas umas coisas, sabe, que eu ficava com uma cara assim, tipo, segue a vida. E aí, então, ia precisar de uma renovada ali, mas uma renovada muito grande pra fazer algum sentido aquela história, porque... Enfim, não assisti a série ainda, porque eu não tive coragem. Um dia eu vou assistir pra ver se tá melhor que os livros, porque os livros não fizeram sentido pra mim. E depois de falar de coisa ruim, a gente fala de coisa boa. Então, é uma delícia quando as nossas expectativas são mais do que alcançadas. Elas são superadas. E aqui pede pra mostrar, então, alguns livros, né, obviamente, que superaram as expectativas. E eu trouxe 3. Tinha muito mais pra mostrar, na verdade, mas eu trouxe só esses 3. O primeiro deles, que já é, assim, minha marca aqui no canal, que é Moll Flanders, do Daniel Defoe. Esse livro simplesmente superou todas as minhas expectativas, porque eu não esperava nada desse livro. Na verdade, eu até esperava não gostar, porque em alguns resumos que eu li falavam que ele era uma crítica do capitalismo e não sei o que, da época, eu já fiquei tipo... E aí, quando eu comecei a ler, passou uma vibezinha tão romance de época, sabe? Um romance de época, assim, além do romance, sabe? Porque aqui não tem os romances, assim, mas passou uma vibe tão gostosinha de romance de época e eu comecei a aproveitar tanto o livro que eu esqueci que era um clássico.
Inclusive, já fiz muitos de vocês lerem Moll Flanders, tá na hora de alguma editora se tocar e republicar esse livro em alguma edição assim bem caprichada. Nossa, uma edição antofágica de Moll Flanders. Clube de Literatura Clássica, nossa, estão perdendo uma oportunidade incrível de lançar isso aqui, porque simplesmente maravilhoso, virou um dos meus clássicos favoritos, livros favoritos da vida, inclusive. Tem o filme também é muito bom, não se parece muito com o livro, mas é muito bom também. E é isso, superou total as minhas expectativas. O próximo é Príncipe Drácula. Eu poderia citar aqui também Jack o Estripador, mas Jack o Estripador foi uma história ali mais normalzinha, digamos. E Príncipe Drácula trouxe aí ares diferentes para a história, personagens diferentes, bem interessantes de acompanhar também, e me surpreendeu muito, porque assim, como eu já tinha lido Jack o Estripador, eu já tava o quê? Me achando a top da medicina forense, das resoluções dos assassinatos, e não consegui adivinhar nada daqui. Então, superou muito as expectativas, foi melhor do que o primeiro, e não sei, se continuar assim, o último vai ser perfeito, sem defeitos. E por último, um livro que superou muito as minhas expectativas foi A Vida Invisível, de Ed La Rue. Eu já tinha criado expectativas muito altas pra ele, né, porque já tava todo mundo falando muito bem, e também porque é da Vi Schwab, e eu amo simplesmente tudo que essa mulher escreve, então eu já tava ali com as expectativas bem altas, mas eu com certeza não esperava o que eu encontrei aqui. Então, maravilhosa, continua sendo uma das minhas autoras favoritas de fantasia, mais até do que Sarah J. Maas. Outros livros que eu não peguei porque ia bagunçar muito os livros, mas que também superaram as minhas expectativas são Arbarat, Flores para Algernon. Arbarat, inclusive, é uma leitura recente, então você vai encontrar ele por aqui nos últimos vlogs. Belle Époque, que também é um romance, também, porque eu falei de Moll Flanders, né, que passou uma vibe romance de época, mas Belle Époque, que é um romance de época, assim, pra quem tá começando, não quer aquela coisa cheia de romance que não influencia em nada na história. É uma visão diferente também da sociedade, também não se passa em Londres, se passa em Paris. E Feita de Fumaça e Osso também, que me surpreendeu muito. Agora vamos falar de um personagem em si. Não importa o que a pessoa pareça a princípio, dê um tempinho pra ela e você vai descobrir que ela não presta. Anthony Bridgerton. E, literalmente, essa coisa do dê um tempinho pra ela. Eu li esse livro 2 vezes. Uma vez em 2015 ou 16. Foi por aí, 17, não sei. Eu li esse livro tipo, há muito tempo e aí eu reli quando veio a notícia da série, né? Eu fui reler a série pra ficar com as coisas fresquinhas na cabeça. E eu não sei o que eu achava do Anthony na primeira vez que eu li, mas na segunda vez eu peguei um ranço desse homem. Eu não aguentava uma fala dele aqui dentro. O livro tá todo anotado, porque cada vez que ele abria a boca eu vinha criticar. Sério, insuportável, Anthony. Tem aquela baita presença, uma personalidade enorme e tem instintos muito bons também. Não só o Vale dos Mortos, como toda a série das Crônicas dos Mortos do Rodrigo de Oliveira, é uma série de apocalipse zumbi nacional maravilhosa. Isso aqui é melhor que The Walking Dead, tá? Se você não leu isso aqui ainda e gosta de The Walking Dead, lê isso aqui, porque isso aqui é a melhor série de zumbis que eu já li, entendeu? Comparando com filmes, séries, outros livros que eu já li também. Isso aqui é simplesmente perfeito, tá? Os protagonistas são inteligentes, não ficam de mimimi, vamos salvar fulano de tal, vamos não sei o quê, porque a gente sabe o que acontece quando você tenta salvar alguém no apocalipse zumbi. Então, acompanhar personagens que sabem disso, personagens inteligentes e que vão construir um negócio, assim, enorme nos próximos livros. Leia, tá? O Vale dos Mortos, a Batalha dos Mortos, a Senhora dos Mortos, a Ilha dos Mortos, a Era dos Mortos. Leia toda essa série. Eu ainda não li os 2 últimos, mas quero muito, inclusive eu quero reler isso aqui porque saudade. Muita saudade dessa história e desses personagens. E conforme
quanto mais você vai avançando nos livros, mais o autor te surpreende. Então, assim, uma baita personalidade, tá? Do apocalipse zumbi, uma baita presença. Adoro a história, os personagens, tudo que o autor criou aqui. Eu acho legal que a gente vai intercalando, assim, coisa boa com coisa ruim, né? Então, o próximo, eu queria tanto gostar dele, mas eu percebi que eu tava me esforçando e não tava obtendo nenhum resultado. Casa de Terra e Sangue. Queria muito ter gostado, porque é da Sarah J. Maas, que por muito tempo foi a minha autora favorita de fantasia, mas de um tempo pra cá eu venho, assim, pegando um leve rancinho da escrita dela. E eu queria muito gostar desse livro. Eu fui ler esse livro, na verdade, já com as expectativas lá embaixo. E eu acho que ter visto muitas pessoas lendo e comentando sobre muitas situações específicas aqui dentro fez com que eu já começasse o livro com aquele sentimento de nossa, que bosta. E aí, na real que eu não fiz muito esforço pra gostar desse livro, não. Cada página que passava, cada vez que a Bryce abria a boca, eu gostava cada vez menos desse livro. Eu realmente só dei 3 estrelas pra ele por causa da autora e por causa da diversidade de criaturas mágicas aqui, porque o resto é um bando de ser místico se drogando e indo pra festa, e uma criatura mística também, que é a protagonista aqui, que eu esqueci o que ela é, que só quer saber também de ir pra festa e um monte de problema caindo em cima dela e ela, tipo, cagando pra tudo e pensando no anjo lá que apareceu na vida dela, que ela também não sabe se vai ou se fica, não sabe o que ela quer da vida. E eu tenho muita agonia de personagem assim, e tô com um segundo aqui pra ler? Tô com expectativas? 0 expectativas. Mas vamos lá, eu só vou ler mesmo porque é da Sarah J. Maas e é sobre isso. E agora, pra fechar, falando de coisa boa, é excepcional, é extraordinário, uma experiência como nenhuma outra que eu tive na vida. Jack o Estripador. Falei sobre ele lá, né, falando sobre o Príncipe Drácula. E isso daqui, tipo, eu não sou muito leitora de livros que tenham algum suspense envolvido, mas esse daqui me prendeu de uma forma que eu me senti instigada a parar e pensar e juntar as pistas e tentar adivinhar o que estava acontecendo. Então eu anotei muitas coisas assim em post-its, tipo, quando aparecia uma pista nova, por exemplo, aqui, quando são vários assassinatos, né, que a protagonista vai tentando estudar os casos junto com o tio dela, que é médico forense. E aí sempre que tinha um assassinato novo, eu escrevia o nome da vítima, as condições que o corpo foram encontradas, as coisas que já tinham acontecido antes e tudo mais. Então, tipo, esse livro foi me sugando assim pra dentro da história, foi uma experiência maravilhosa de leitura. E é isso então a tag de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!